Olá, está começando agora o Persona, o programa da TV USP Bauru que convida você a fazer uma viagem pela história da Universidade de São Paulo. Em 2024, a USP está celebrando 90 anos de sua fundação e por isso estamos exibindo todo mês um episódio do nosso programa que conta as trajetórias dos ex-diretores da FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. E hoje vamos falar do professor José Carlos Pereira, que dirigiu a FOB entre 2010 e 2014. Ele, que pensava em cursar exatas, conheceu a faculdade em uma visita de sua classe ainda no ensino médio e foi amor à primeira vista. A partir daí foram décadas de dedicação à faculdade, contribuindo e muito para que ela tenha a força que tem hoje. A FOB era algo que eu tinha como um tesouro muito pessoal e quase que intransferível. Eu sou um defensor ferrenho da FOB, porque ela significa tudo para mim. Tudo que eu tive a oportunidade de ser, e eu não era muita coisa antes de entrar na FOB, e tudo que eu sou agora. Não falo do que eu tenho, porque não é o que se tem que traz valor para a vida, é o que se é, em decorrência do que se viveu. É resultado do que eu vivi na Faculdade de Odontologia de Bauru. Meu nome é José Carlos Pereira e eu estou na Universidade de São Paulo desde 1972, onde constituí minha carreira acadêmica completa. E fui professor doutor, professor livre-docente e professor titular. E com essa evolução na carreira universitária, fui também coordenador da comissão de pós-graduação por vários mandatos e vice-diretor e diretor da Faculdade de Odontologia nos últimos anos. E agora sou professor aposentado. Eu sou natural de Agudos, uma cidade vizinha de Bauru, onde fiz o meu curso pré-universitário. Na época era o científico. E nesta época, ainda com a intenção de fazer o vestibular para engenharia ou arquitetura, e os alunos da minha classe fizemos então uma excursão para conhecer a recém-instalada Faculdade de Odontologia de Bauru, no local onde ela funciona até hoje. E quando eu conheci então as instalações da Faculdade de Odontologia de Bauru, já naquela época, o pequeno contato que tivemos com os professores daquela época foi uma motivação muito forte para mim e eu resolvi então que ao invés de seguir a carreira das exatas, na área das exatas, fiz então a opção pela odontologia. Foi uma paixão à primeira vista, porque não só pelas instalações, que já eram alguma coisa notável para aquela época, mas sobretudo pela inspiração dada pelos professores daquela época, muitos deles já com projeção internacional e com projeção profissional de destaque na vida de Bauru e na vida profissional brasileira. E isso foi a motivação principal. E eu também, na minha família, tenho um primo que é dentista, com o qual eu tinha um contato muito próximo, que acabou também me estimulando a seguir nesta linha. E já no ano seguinte, já que eu estava no final do curso no científico, eu prestei o vestibular para a odontologia e passei na primeira fase. Eu tenho mais de um hobby, na verdade. Eu gosto de artes plásticas, embora não seja um artista plástico, me meto a fazer algumas coisas nessa direção. Eu gosto da natureza e cultivo a natureza, como vocês certamente podem ver ao redor aqui. E gosto também de música. E aprendi a tocar um instrumento e de vez em quando, com os meus
ouvidos já calejados pelo barulho que eu mesmo faço, pratico de vez em quando. Eu ingressei, então, feito o vestibular, em 1968. E uma experiência completamente nova para mim, porque sempre morei com a família ou com parentes. E então, pela primeira vez, fui morar fora de casa. Eu me lembro perfeitamente que aluguei uma pensão na rua Bandeirantes. Era uma senhorinha que tinha um quarto bem arrumadinho nos fundos da casa, que dava pensão para muitos dos profissionais que trabalhavam no centro de Bauru, os banqueiros, os bancários, desculpa, que tinham, tomavam refeições com ela, e eu também tomava refeições ali e dormia no fundo. Isso no primeiro semestre. No segundo já fui morar com os meus antigos colegas, alguns de Agudos, outros colegas novos, que tinha então uma república na rua Genor Meira, próximo do Colégio Ernesto Monte, próximo da Prefeitura de Bauru. E aí então foi que a minha vida efetiva de novato morando fora de casa e se iniciou com a experiência junto com os meus amigos e uma experiência de organização pessoal que eu nunca precisei ter e comecei a ter naquela época. Então nós éramos em torno de 10 estudantes morando numa casa muito simples, dividida por um corredor, eram 2 unidades, que a gente chamava de balaio de gato. Aqueles que ficaram em Bauru, nós somos amigos até hoje, que é o caso do professor Damante, do professor Mazzottini, do professor Gerson Bonfante e do professor Eli Brosco. Esses foram aqueles que acabaram ficando em Bauru e na FOB, por uma feliz coincidência. Os demais continuam colegas, mas com pouco contato, já que cada um voltou para a sua cidade de origem e lá executam, exercem a sua profissão. E naquela época, as festas de formatura eram no ano seguinte. Eu me formei em 71, colei grau oficialmente no final de 71, mas a solenidade de colação de grau foi em março de 72. Isso então é colação de grau. Professor Luiz Ferreira Martins, professor pela qual tenho uma tremenda admiração, foi diretor da faculdade e era professor de histologia. Ele foi uma das molas propulsoras da Faculdade de Odontologia de Bauru. Se não me engano, essa pessoa, e eu confesso, era também reitor da universidade, uma pessoa que não traz boas lembranças para nós da época, porque ele foi quem instituiu o ato institucional número 5. E onde está o senhor aí, professor? E eu estou atrás dele, por coincidência. Assim que me formei, em associação com outros colegas, também contratados pela Faculdade de Odontologia de Bauru, montamos um consultório na rua Bandeirantes. E eram colegas de departamento. E eu trabalhei, na verdade, um pouco mais de um ano no consultório, trabalhando em tempo parcial na faculdade e, ao mesmo tempo, fazendo pós-graduação em reabilitação oral. Era muita atividade por um tempo muito curto. E, logo em seguida, fui convidado, estimulado pelos colegas mais velhos do departamento a ter as minhas atividades em tempo integral, com dedicação exclusiva. E o que mais se encaixava com o meu perfil, né, era de me dedicar à vida acadêmica de uma forma consistente e exclusiva. E foi o que fiz a partir de 1972, 73. E depois, com o doutorado, que eu concluí em 1975, aí eu passei a ser professor, doutor. E, naquela época, ainda não havia a obrigatoriedade do título de doutor para fazer parte do quadro docente da USP. Então, o que eu tive que fazer? Assim como muitos colegas da época, um exame de acesso à universidade, independente do título de doutor. Um dos exames mais difíceis, porque eram exames, provas escritas, teóricas e práticas. Eu tinha que atender um paciente diante de uma comissão para ter o meu título válido permanentemente na USP. E então, a partir desses períodos, então, a minha vida na carreira universitária foi cada vez mais se envolvendo com a parte administrativa e se tornando cada vez mais motivadora da minha presença na universidade. E nós tínhamos um colega lá do Centrinho, já falecido, Celso Serigato, que tocava
cavaquinho, violão, essas coisas. E nas reuniões de família, dos amigos, a gente se reunia para fazer música. As mulheres cantavam e eu tocava um atabaque naquela época, que era a única coisa possível de ter e de carregar, inclusive. Aí, numa determinada época, o Ado falou assim, por que você não toca a bateria? Eu falei, se eu tivesse uma bateria até que eu tocava. Eu sou capaz de tocar uma bossa nova, embora eu nunca tenha sentado numa bateria. Ele falou, duvido. Eu falei, então, quer apostar? Aí uma vez ele foi para São Paulo e falou, comprei uma bateria, nós vamos pagar juntos. Uma bateria muito simples. Ele veio e trouxe, montou na casa dele, perto do piano, e nós começamos a brincar. Eu cheguei a diretor não como uma questão fortuita, uma questão de decisão imediata, ou que fosse mesmo um planejamento de longo prazo. Mas houve um treinamento natural de longo prazo. Como eu mencionei em conversas anteriores, eu trabalhei muito tempo com o presidente da comissão de pós-graduação, que, à parte as minhas participações nas comissões e na própria congregação da faculdade como representante docente, a presidência da comissão foi o primeiro cargo administrativo pesado que eu tive. Uma responsabilidade enorme, porque a FOB era uma pioneira na pós-graduação na área em odontologia, com cursos avaliados sempre com grandes destaques e procurado por pessoas do Brasil inteiro. E eu substituía na época a professora Fidela, que tinha sido um nome na odontologia e na pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru e da Universidade de São Paulo. E aí, então, isso foi um treinamento administrativo muito grande para mim. E cheguei, então, a diretor com um certo lastro administrativo dado por esta presença efetiva nas atividades da pós-graduação, não apenas em Bauru, mas também, como já disse, em muitas comissões assessoras lá em São Paulo. E uma das tarefas mais importantes desta época foi a consolidação do regimento de pós-graduação, que não existia, para o qual eu tive o privilégio de fazer parte de uma comissão, que acabou produzindo um documento que até hoje norteia todas as atividades da pós-graduação na Universidade de São Paulo inteira, não apenas em Bauru. Então, logo depois disso, o professor Pegoraro foi eleito vice-diretor da FOB, na gestão da professora Fidela. E logo que terminou a gestão da professora Fidela, o professor Pegoraro foi diretor e eu fui eleito vice-diretor. E, obviamente, depois do término do mandato do professor Pegoraro, eu fui eleito o diretor. Então, eu costumava dizer para os meus amigos da época que ser diretor da Faculdade de Bauru não era para mim um projeto de ambição pessoal, mas de oportunidade de retribuir para a FOB tudo aquilo que ela me deu, de oportunidade não só profissional, no âmbito exclusivo da odontologia, mas também administrativo, no vasto amplo do sentido acadêmico. E também as oportunidades de me relacionar com pesquisadores e profissionais do mundo inteiro, graças às oportunidades que a Universidade de São Paulo e a faculdade nos oferecia. Então, ser diretor para mim foi uma honra especial, como ex-aluno, como professor e como aquela pessoa que sempre teve na Universidade de São Paulo o foco de sua atividade pessoal, do seu cuidado, como se fosse mesmo algo da minha família, algo da minha propriedade, no sentido mais puro da palavra. Essa aqui é uma gravura feita por mim. Eu fico assim tímido de falar gravura feita por mim, parece que é uma baita de uma obra de arte, mas não, simplesmente essa é uma xilogravura a cores. Feita pelo senhor mesmo? Sim, desde a gravação, que a xilogravura exige uma matriz, que é a madeira. Você faz um entalhe na madeira, depois você passa tinta sobre esse entalhe e vai imprimindo. E para cada cor é um entalhe. Para que eu optasse pela aposentadoria na qual me encontro hoje, eu tinha alguns aspectos dos quais eu não podia fugir. O primeiro deles é que eu sabia que com 70 anos a aposentadoria era compulsória.
E eu estava muito próximo disso. Aos 68 anos, tendo terminado a minha gestão como diretor, ainda fiquei no departamento de dentística como professor por mais quase um ano, quando então tirei as minhas licenças-prêmios, que eu praticamente nunca havia desfrutado ao longo de todos os 40 e tantos anos que estive na universidade. Então eu tinha um ano de licença-prêmio para desfrutar. E eu resolvi tirar isso de uma vez só, como experiência para a minha possível aposentadoria. E foi o que eu fiz. E como achei interessante, pelo tempo em si, mas também por uma questão de coerência pessoal, eu resolvi me aposentar definitivamente da universidade. Por que eu falo de coerência pessoal? Porque eu acho que há tempo para tudo. Após 44 anos de atividades na universidade, com 70 ou quase 70 anos de idade, e já era tempo de abrir espaço para os mais novos que nos precedem, uma vez que na carreira universitária não só há uma sucessão de experiências, mas há uma sucessão de titularidade também. É preciso que haja vagas para que os mais novos progridam na carreira. Por essa razão filosófica e também por uma questão de observação da minha vida pregressa, eu percebi que eu tinha me dedicado muito à faculdade e muito pouco à minha família. E eu falei, então agora acho que é a época de eu inverter o processo. Vou ficar em casa, vou cuidar das coisas que têm relação definitiva e direta com a minha família, até porque a gente não é eterno, né? E é preciso, então, continuar, não uma vez passado o prazer do trabalho, com o prazer das outras coisas que a vida nos oferece. Nós estamos casados desde 1975, dezembro de 75. Quantos anos? Ixi, perdeu uma conta. E ela aguentou todo esse tempo, sobretudo as minhas ausências. E agora, bom, acho que ela aguentou. Agora que ela está aguentando, né? Antigamente era bom, porque eu quase não estava em casa. Aguentando a presença que é difícil, né? Olha, a melhor lembrança que fica da FOB, são muitas boas lembranças. Eu não tenho más lembranças da FOB. Tivemos experiências duríssimas, o que é comum numa vida administrativa que envolve muitas pessoas com visões diferentes do mesmo problema, e isso para mim sempre foi muito enriquecedor e muito motivador para o meu crescimento pessoal até. Mas a lembrança mais importante é efetivamente do relacionamento que eu tive lá dentro, com todas as pessoas, algumas mais, outras menos, não só com aqueles meus amigos mais próximos, mas com todos aqueles que, trabalhando comigo, me permitiram executar as minhas funções. E isso, para mim, foi motivo ao longo de muito tempo, de uma alegria pessoal muito particular até, porque só eu sabia disso. E é difícil você tentar trabalhar num ambiente que todo mundo joga contra. E eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar num ambiente que as pessoas acreditavam em mim. E embora tivesse percalços, dificuldades impostas por algumas pessoas, o que é natural, na grande maioria das vezes sempre tive, acho que a compreensão, não vou dizer nem o reconhecimento, a compreensão dos colegas de que a minha atitude e a minha intenção era mais positiva naquele momento para a nossa instituição. Então, essa possibilidade da vida em conjunto é um momento de 40 anos de felicidade, de alegria dentro da USP.